Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio poder falar com você nesse momento. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a realidade da igreja perseguida e o que os nossos irmãos em mais de 50 países vivem, inclusive agora, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar um texto bíblico que se encontra em Atos, no capítulo 9. Nós leremos a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esse é um trecho que fala sobre a conversão do apóstolo Paulo, mas além disso ele traz uma informação muito importante para a gente. Ele demonstra também a glória e o poder de Deus na salvação. Você lembra que no final do capítulo 7, um jovem chamado Estevão foi apedrejado por conta do seu testemunho. Ele falava sobre Jesus Cristo e aqueles homens começaram a apedrejar e ele foi morto e suas roupas foram entregues aos pés de um jovem chamado Saulo. Então no capítulo 8, Saulo começa a perseguir a igreja de Jesus Cristo e aqui no capítulo 9, onde a gente começou a ler, o trecho nos diz: Saulo respirando ainda a ameaça de morte. Ou seja, desde a morte de Estevão até esse exato momento, Saulo ele não tinha mudado o seu jeito de ser. Ele continuava respirando a ameaça de morte, desejando a morte dos discípulos do Senhor. E o que ele fez? Ele foi buscar autorização para perseguir os discípulos de Jesus Cristo lá em Damasco. Só que o texto ele começa nos dizendo o seguinte: Saulo respirando a ameaça de morte. O que significa respirar a ameaça de morte? Não é simplesmente um respirar fundo, como de repente a gente pode fazer, mas a ideia é como um animal feroz que devorou outros animais, agora ele respira a ameaça de morte, desejando com todo ódio, todo furor, a morte de outros animais. Imagina só um lobo feroz que devorou várias ovelhas e ele com sangue nos dentes deseja devorar mais ovelhas ainda. Saulo respirando a ameaça de morte é basicamente isso. E acontece que ele foi perseguir os discípulos do Senhor Jesus Cristo lá em Damasco. E o texto nos diz que ele foi atrás de homens e mulheres, aqueles que eram do caminho. E o que acontece depois? Saulo tem um encontro com Jesus Cristo no meio do caminho. O Senhor Jesus aparece para ele e faz a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a grande questão é, por que Jesus Cristo pergunta para Saulo: por que você me persegue? O trecho que a gente leu diz que Saulo foi perseguir homens e mulheres, mas Cristo aparece para Saulo e pergunta: por que você me persegue? Será que Saulo poderia perseguir de fato a pessoa de Jesus Cristo, que já não estava lá fisicamente? É óbvio que não. Mas no momento em que Saulo persegue aqueles homens e mulheres, ele está perseguindo o próprio Cristo, porque aqueles homens e mulheres faziam parte do corpo de Cristo. E essa é uma primeira implicação importante para mim e para você. A outra questão é que a razão da perseguição não é exatamente por conta de cada cristão, mas por conta da pessoa de Cristo dentro de cada cristão. Ou seja, Cristo pergunta: por que você me persegue? Porque Cristo estava dentro da vida daquele cristão, de cada cristão que era perseguido, assim como está na minha e assim como está na sua. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Se nós podemos chamar Deus de Pai, nós temos uma família muito grande ao redor do mundo. E para continuar aqui no texto que a gente leu, Saulo ele entra em Damasco. O projeto de Saulo era chegar em Damasco com sua fúria, com seu orgulho, com sua força, desejando matar os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas como a gente leu no trecho, Saulo entra de uma maneira completamente diferente. O texto bíblico nos diz no versículo 7 o seguinte:
Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ou seja, aquele homem que planejou entrar em Damasco com todo o ódio, com todo o orgulho, ele entra em Damasco humilhado, ele entra em Damasco sendo guiado pela mão. Ele não pode reconhecer o caminho e precisa de ajuda das outras pessoas. A gente vê que no caminho Jesus Cristo ele pode fazer muitas coisas e ele transformou aquele grande perseguidor em agora um cristão. E a graça de Deus ela é tamanha que faz não somente um lobo feroz se transformar em ovelha, como foi o caso de Saulo, mas transformar em pastor de ovelhas. A gente conhece a história a seguir. O apóstolo Paulo pastoreou a igreja de Jesus Cristo, enfrentou perseguição por causa da fé, e a gente conhece os trechos dos livros a seguir, onde relata as ameaças de morte e as dificuldades que Saulo, ou melhor, o apóstolo Paulo enfrentou por causa da sua fé em Jesus Cristo. Essa perseguição que aconteceu ali e que se estende ao restante do Novo Testamento, ela continuou ao longo da história e hoje, exatamente hoje, mais de 260 milhões de cristãos enfrentam perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo. Enquanto a gente pode desfrutar da liberdade, enquanto a gente pode ter acesso à palavra de Deus, enquanto a gente pode declarar nossa fé publicamente, mais de 260 milhões de cristãos enfrentam perseguição por causa de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar esse mapa com você que mostra a relação dos 50 primeiros países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Esses 50 países relatam basicamente a dificuldade que cada cristão tem em ter acesso à palavra de Deus, em declarar sua fé na sua própria casa, em cultuar livremente e tantos outros desafios que eles enfrentam por causa da sua fé em Jesus Cristo. Hoje, aproximadamente 1 em cada 8 cristãos enfrentam algum tipo de perseguição por causa da fé. E quando você olha esse mapa, eu gostaria de dar 2 considerações. A primeira coisa é, não há perseguição somente nesses 50 países. A Portas Abertas, todos os anos, ela faz uma relação com o ranking dos 50 primeiros países onde há algum tipo de perseguição. A perseguição, portanto, ela se estende em mais de 50 países. A outra consideração que eu gostaria de fazer é, não se trata simplesmente de um ranking, não se trata simplesmente de números, mas se trata de famílias, irmãos nossos que estão espalhados nesses países. Se você pode orar por um cristão perseguido, lembre-se que você está orando por um membro da sua família, um membro da família da fé. Então, guarde esse mapa como tantas histórias e tantas vidas que estão ali dentro desses países e que precisam das suas orações, que precisam das nossas orações, das minhas orações. Hoje, viver no Brasil é fazer parte de uma minoria privilegiada. A gente tem um privilégio muito grande, porque a gente tem a liberdade religiosa. A maior parte dos cristãos no mundo hoje, eles estão presentes em algum país que há perseguição religiosa. Nós nascemos em um país onde há liberdade, desfrutamos dessa liberdade, mas essa não é a realidade de muitos cristãos ao redor do mundo. E é sobre essas histórias que eu quero compartilhar com você nesse momento. Mas antes disso, eu quero falar um pouco como começou a história da Missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas iniciou em 1955 com um jovem holandês chamado Irmão André. Ele foi desafiado por Deus a contrabandear Bíblias para países do leste europeu. Naquele período existia a União Soviética e naquele contexto era completamente proibida a entrada de material cristão, era completamente proibida a entrada de Bíblias. Naqueles países os cultos eram completamente controlados, pastores precisavam apresentar seus sermões muitas vezes para o governo, a fim de que, caso aprovado, eles poderiam pregar ou não. Os jovens eram desencorajados a participarem da igreja e muitos pastores e cristãos foram enviados para campos de trabalho forçados naquele período. Foi nesse contexto que o irmão André decidiu entrar nesses países com Bíblias, porque ele entendeu e viu que muitos cristãos precisavam da palavra de Deus ali. E ele começou num fusquinha muito simples, não cabia muitas Bíblias e sempre antes de entrar naqueles países, imagina que na entrada de cada país existia a barreira onde ele precisava ser revistado e aqueles soldados soviéticos revistavam seu carro por 1, 2, 3 e até mesmo 4 horas.
E o irmão André fazia sempre uma oração antes de entrar naqueles países. Ele dizia o seguinte: Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço que tampe os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam a tua palavra. E graças a Deus, o irmão André nunca perdeu uma Bíblia, sempre conseguiu entrar nesses países e de uma maneira muito simples, iniciando através de uma mala, depois de um fusquinha. Em 1981, a Missão Portas Abertas conseguiu entrar com 1 milhão de Bíblias em uma única noite na China comunista. E a partir daí, então, a Portas Abertas tem se dedicado a fortalecer cristãos perseguidos ao redor do mundo. O nosso objetivo é ir até onde os cristãos enfrentam algum tipo de perseguição e fortalecê-los para que eles sejam sal e luz ali onde eles estão. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas tem se dedicado a esse trabalho. E eu gostaria de compartilhar com você algumas situações e algumas histórias de cristãos que vivem essa situação hoje, para que você conheça a sua realidade e para que você também ore por esses irmãos. Quando a gente visita alguns desses cristãos e pergunta como nós podemos ajudá-los, as 3 respostas mais comuns são: a primeira, obviamente, por oração. Eles pedem: ore por nós, ore para que a gente possa permanecer firme. Então, o segundo pedido mais comum desses irmãos é por Bíblias. A palavra de Deus ainda é escassa em muitos desses países. E o terceiro pedido mais comum é por treinamento para os seus líderes e para os seus pastores. Porque se não há Bíblia, não há treinamento bíblico, não há pastor preparado biblicamente para cuidar e pastorear daquelas igrejas. Nesse contexto, eu quero compartilhar sobre a África subsaariana. É uma das regiões onde há uma crescente perseguição, especialmente por grupos extremistas. O Boko Haram, o Al-Shabaab e o Grupo Cêlica são grupos que têm se dedicado a exterminar com a Igreja de Jesus Cristo naquelas regiões, especialmente a Nigéria. A Nigéria é o país onde há o maior número de mortes de cristãos por causa da fé em Jesus Cristo. Talvez você se lembre do que aconteceu no dia 14 de abril de 2014. Cerca de 276 meninas foram sequestradas no Chibok pelo Boko Haram. E essas meninas foram sequestradas ali justamente por causa da sua fé, porque eram cristãs. E de 2014 até hoje, algumas dessas meninas tiveram a oportunidade de regressar ao seu lar, foram resgatadas, graças a Deus. Algumas outras meninas foram encontradas tentando fugir daqueles homens, mais grávidas, e outras foram encontradas com o bebê no colo. Ainda hoje, 112 meninas que não foram resgatadas, ali desde aquele sequestro no dia 14 de abril de 2014. E seus pais, de lá até hoje, continuam numa espera constante. E o que isso tem a ver comigo e com você? Como eu falei no começo, se nós podemos chamar Deus de Pai, nós temos uma responsabilidade com essa família, porque eles são os nossos irmãos. A palavra de Deus nos diz que se um membro do corpo sofre, todos sofrem com eles. 1 Coríntios 12, 26. E é por isso que esses irmãos não precisam passar por isso sozinhos. Nós somos um com eles. E é por isso que eu peço para que você ore, não somente pelas meninas que foram sequestradas, as 112 que ainda estão sequestradas, mas também pelos seus pais. Alguns desses pais já morreram de lá para cá, a maioria com problemas cardíacos por conta do estresse tão alto. Há outros pais que esperam diariamente o retorno das suas filhas. Uma frase dita por uma das mães foi o seguinte: quando ela foi sequestrada, o riso cessou na minha casa. Então imagina uma mãe com outras filhas e ter uma filha tirada tão bruscamente da sua família, do leito da sua família, simplesmente por causa da fé. A palavra de Deus nos diz em Mateus no capítulo 10, Jesus Cristo mesmo enviando os 12 discípulos ao dar aquela mensagem que eles deveriam pregar, disse o seguinte: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. E isso é uma promessa que a gente vê na Bíblia. E principalmente por conta desse contexto, a gente não pode deixar que os nossos irmãos enfrentem tudo isso de maneira isolada, sozinha. Um dos maiores medos desses irmãos é passar por toda essa situação sozinhos, de maneira isolada. E a sua oração, ela pode fazer muita diferença. Um dos pais das crianças que foram sequestradas disse o seguinte: nós só podemos permanecer firmes porque a gente sabe que vocês estão orando. Então eles contam com a minha oração, com a sua oração, e a gente sabe que a nossa oração ela pode fazer diferença. Primeiro porque a palavra de Deus nos diz
que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E segundo, porque a gente vê na prática esses irmãos sendo fortalecidos por meio das nossas orações. Uma outra mãe disse o seguinte, no mesmo contexto das meninas sequestradas ali na Nigéria: se eles a matarem e mostrarem o corpo, aí eu vou deixar de esperar a volta dela. Ou seja, uma mãe que espera constantemente, diariamente, a volta da sua filha, o regresso da sua filha para casa. E imagina o que é esperar uma semana, um mês, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essas pessoas já esperaram muito mais do que isso. E quando ocorreu esse ataque, muita gente se mobilizou, graças a Deus por isso. Mas de lá para cá, foi esquecido por muitas outras pessoas. E o nosso trabalho é fazer com que você lembre e com que você ore constantemente por esses irmãos e por essas irmãs. Por isso, ore não somente pelas garotas, mas pelos seus pais, e ore também pelos perseguidores dessas crianças, que assim como Saulo foi salvo por Jesus Cristo, esses homens também podem ser salvos por Jesus Cristo. Uma outra mãe, ainda nesse contexto, disse o seguinte: ela começou a preparar a sua filha mais nova para que, caso a sua outra filha regressasse, fosse resgatada, ela começou a ensinar a sua filha mais nova a como receber a sua irmã se ela fosse resgatada. Porque ela dizia o seguinte: talvez eu não esteja mais viva, e eu quero ensinar minha outra filha a receber a sua irmã da melhor forma possível. Então, se junte a esses irmãos na dor e no desafio que eles enfrentam também por causa do nome de Jesus Cristo. Ainda na Nigéria, um outro contexto, uma família, assim como muitas famílias têm a oportunidade tirada por conta do seu marido que é assassinado, que é morto bruscamente por causa da sua fé. Muitas famílias ali no momento da retirada do marido, a mulher fica viúva e os filhos órfãos, começam outros desafios, especialmente desafios econômicos. Naquele contexto, o homem ele traz a provisão ali para casa e sem a presença do marido em casa, a mulher não pode trabalhar, os filhos começam a passar necessidade também. E uma dessas mães viúvas disse o seguinte: depois de muitos desafios e passar extrema fome por causa da ausência do seu marido, que foi morto justamente por causa da sua fé, ela disse: eu vou doar uma das minhas filhas, eu vou dar para alguém, porque pode ser que se eu der para alguém, ela pode sobreviver, porque comigo eu não tenho mais condição de cuidar dessa criança e ela vai morrer de fome, certamente. E ela decidiu fazer isso. Uma das suas filhas disse o seguinte: mãe, a palavra de Deus nos diz que Ele é pai dos órfãos e protetor da viúva. Eu vou orar e vou jejuar para que Deus mude a nossa situação. E ela fez isso durante um tempo. Depois de algum tempo, essa mãe recebeu um comunicado na sua porta para se deslocar ao centro comunitário, e ela se deslocou para lá. E chegando lá, a Portas Abertas estava com alimento, com ajuda socioeconômica, com tudo que eles precisavam para poder caminhar e continuar cuidando da sua filha. Então não foi mais preciso dar a sua filha por questão da escassez do alimento. E a mãe disse o seguinte: Deus respondeu às orações da minha filha por meio da Portas Abertas. Pedi a Deus para me perdoar por ter duvidado de suas promessas, de nunca me deixar e nem me desamparar. A gente vê milagres acontecendo e a gente sabe que é a mão de Deus fazendo tudo isso, mas a gente sabe também que isso só é possível por meio da ajuda de parceiros ao redor do mundo. Por isso, o nosso convite é para que você ore e se envolva com a igreja perseguida. Uma outra situação, ainda no contexto do Oriente Médio, uma família que costumava evangelizar, pregar e discipular, ainda que em secreto. Naquele contexto, é proibida a pregação do evangelho, é proibida o discipulado de pessoas, é proibido o batismo de pessoas. E quando a gente olha a grande comissão, Jesus Cristo nos dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulo e batizai, isso em muitos países pode custar a vida. Então, como fazer? Como viver a grande comissão onde isso é completamente proibido? Graças a Deus, há muitos homens e mulheres que preferem obedecer a Deus do que os homens e pagam um preço muito alto por isso. Uma dessas famílias, o pai daquela família saía regularmente para fazer isso. Caminhava quilômetros para discipular outras famílias, para evangelizar, tudo isso em secreto. E a polícia secreta daquele país já desconfiava de que aquela era uma família cristã. E eles queriam somente uma prova de que era uma família cristã para colocar aquele pai na cadeia. E certo dia,
aquele homem saiu para discipular como regularmente fazia, e a polícia secreta bateu na porta daquela casa. O pai já não estava porque tinha saído para discipular, e a sua filha estava presente. Ela abriu a porta, achando que era um amigo do pai, recebeu aquele homem e disse que o seu pai havia saído para discipular algumas famílias. E ela convidou para entrar, aquele homem entrou, e ela disse: aguarda, porque daqui a pouco ele volta. E aquele homem dentro da sua casa aguardou. O seu pai não chegava, e a filha, preparando alimentos, serviu aquele homem, depois de um tempo, e serviu a si mesmo. E ela disse o seguinte: vamos orar, porque a gente sempre ora antes das refeições. E aquele homem concordou em fazer uma oração. Aquela garota orou pelo alimento, agradeceu a Deus pelo alimento. No final da sua oração, ela disse o seguinte: Senhor Jesus, obrigado por esse homem tão bom que o Senhor colocou aqui dentro de casa. Obviamente, aquele homem não era nada bom. Aquele homem justamente queria destruir aquela família. Naquele mesmo momento, Deus providenciou que o pai chegasse na casa e ele sabia o que estava acontecendo. Desesperado, ele entrou, mas aquele homem da polícia secreta estava com lágrimas nos olhos e começou a chorar desesperadamente. E ele disse a seguinte frase: agora eu sei que existe esperança para mim na fé que vocês possuem. E aquele homem foi alcançado naquele dia pelo poder de Jesus Cristo, graças ao testemunho, ainda que inocente, de uma criança e de uma família. E a gente vê que milagres como esses acontecem e eles são constantes nessa situação, mas há um preço muito alto a ser pago para que essa realidade seja vivida. Por isso eu te convido mais uma vez a continuar em oração por esses irmãos, para que eles sejam sal e luz onde eles estão. Um outro contexto que eu gostaria de compartilhar com você é a Colômbia. A Colômbia é um país que está próximo do Brasil, faz fronteira com o Brasil, e talvez você se pergunte, por que a Colômbia hoje está na lista de perseguição? Porque a Colômbia é um país perseguido. Se você for para Bogotá, você vai encontrar grandes igrejas e total liberdade, você vai poder participar de cultos sem nenhum tipo de problema. Mas quando você começa a ir para cidades mais distantes, para os interiores da Colômbia, algumas cidades não têm a presença do governo, não têm a presença do exército, e quem domina naquelas regiões são os grupos armados. E aí a gente tem inúmeros grupos, o principal dele, talvez você já tenha ouvido falar, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, os paramilitares, Exército do Povo, ELN e tantos outros. Esses grupos, nessas cidades mais distantes, eles proíbem muitas vezes a pregação do Evangelho, o culto livre, e esse é um desafio vivido por centenas de cristãos nos interiores da Colômbia. A primeira vez que eu estive lá, ouvi o testemunho de uma criança de 8 anos. Resumidamente, ela disse o seguinte, a sua história: em uma noite comum, homens encapuzados invadiram sua casa e mataram seus pais. Ela conseguiu fugir, mas viu tudo. E depois de um tempo, a gente perguntou para ela por que isso aconteceu. A resposta é muito simples: porque eram pastores e líderes de uma igreja. Os cristãos são perseguidos em interiores ali da Colômbia por causa da fé em Jesus Cristo. E o nosso pedido é para que você ore por eles, para que você interceda pelas crianças, pelos pastores, pelos líderes. Igrejas, muitas igrejas foram destruídas, muitos pastores já foram mortos por causa do Evangelho. Um outro contexto, ainda dentro da Colômbia, é a situação dos indígenas. Aqueles indígenas que se convertem a Jesus Cristo, eles abrem mão dos seus rituais, eles abrem mão de sacrifícios, de adoração aos diversos deuses e dedicam a sua vida e a sua fé somente a Cristo. E no momento que eles fazem isso, eles são expulsos pelos indígenas tradicionais das suas próprias tribos. Eles são obrigados a fugir das suas tribos por causa da sua nova fé. E eles, sem opção, fogem, só que muitas vezes, ao fugir, as suas famílias são retidas. Eu conheci homens que fugiram e foram expulsos das suas tribos por causa da fé, homens com suas crianças, mas que suas mulheres ficaram retidas nas tribos dos indígenas tradicionais. E eles enfrentam isso hoje, simplesmente por causa da fé em Jesus Cristo. A única possibilidade deles terem de volta sua esposa e poder ter sua família completa é se eles optarem por negar a Cristo e voltar aos antigos rituais. Então imagina como é viver na pele de um pai, na pele de uma mulher, na pele de uma criança, com toda essa situação alcançando sua família. Por isso, o meu pedido, mais uma vez, é: ore pelos cristãos perseguidos. Aqui na Colômbia, bem pertinho da gente. Eles precisam das nossas orações. Eu quero compartilhar
uma outra situação, um contexto ainda da África, voltando para aquela região. No chifre da África, a perseguição também acontece. Dentre aqueles países que estão ali, existe um país que se chama Eritreia. A Eritreia é um país que há também severa perseguição, é uma região desértica e por essa foto você pode ver alguns containers de metal. Aqui a gente usa, obviamente, para transporte de materiais, transporte em navios, em caminhões, mas ali na Eritreia esses containers de metal são usados como prisões. Prisões para pessoas que cometem algum tipo de crime. E dentre eles, o fato de ser cristão também é considerado um crime. Hoje, há cristãos presos em containers de metal na Eritreia. E para que você possa entender como isso é difícil, não é simplesmente o fato de estar isolado da sua família, o fato de não poder testemunhar Jesus Cristo, mas também sofrer agressão no próprio corpo. Uma das mulheres que foram presas, que a gente conhece bem a sua história, é Ellen Berhane, que ela ficou muito tempo em contêineres de metal ali na Eritreia, 37 meses numa prisão. E agora imagina viver dentro de um contêiner de metal. Durante o dia, um calor muito enorme por conta da situação de deserto. Talvez você já tenha encostado em um carro às 3 horas da tarde, quando o sol está muito quente, e o metal ele conduz muito facilmente a temperatura. E isso gera um calor muito grande. Então, durante o dia, essa era a situação ali dentro daquele container. E o oposto à noite. Eles eram expostos, e são expostos ainda hoje, simplesmente por causa da sua fé em Jesus Cristo. A Ellen Berhane, em seu testemunho, ela compartilha o quanto ela sofreu, o quanto ela foi agredida dentro desses containers, mas ao mesmo tempo, a gente vê Deus sendo glorificado mesmo em meio a uma prisão como essa, tão terrível. A Ellen Berhane teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus para prisioneiras que estavam ali com ela. E não somente para aquelas mulheres, mas ela também pregava a palavra de Deus até mesmo para aqueles homens que maltratavam, aqueles homens que espancavam ela. Então, em uma situação tão difícil, ser sal e ser luz é um grande desafio. Por isso, ore por esses irmãos. A Ellen Berhane teve a oportunidade de sair daqueles containers depois de um tempo e, ao escrever o seu livro, que se chama Canção da Liberdade, ela disse uma frase muito importante. Ela falou o seguinte: se eu pude cantar enquanto estava presa, imagino o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Se eu pude cantar enquanto estava presa, imagine o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Nós podemos fazer muita coisa, você pode fazer muita coisa, eu posso fazer. Então a gente precisa aproveitar essa nossa liberdade para glorificar a Deus, para proclamar essa salvação, porque esse é um preço muito alto que muitos cristãos pagam ao redor do mundo. Então ore, porque exatamente hoje há ainda muitos cristãos presos em contêineres de metal ali na Eritreia. É um contexto também muito difícil e que eles passam anos e anos sendo isolados das suas famílias, e não somente um isolamento social, mas o fato de não poder, muitas vezes, testemunhar a Cristo, pregar a palavra de Deus, poder cantar livremente. Esse é um dos desafios que os nossos irmãos têm enfrentado ali. A Coreia do Norte é um outro país que também há severa perseguição, e o nosso pedido é para que você ore por esses irmãos que estão presos ali em campos de trabalho forçado. Hoje há cerca de 50 mil cristãos presos em campos de trabalho forçados na Coreia do Norte. Pessoas que entram naquelas prisões sem perspectiva de sair e estão ali unicamente por causa da sua fé em Jesus Cristo. Pessoas que precisam das nossas orações, pessoas que precisam das suas orações. Então, o meu convite é para que você se una a esses irmãos, especialmente em oração. E eu quero fazer um segundo convite para você. O primeiro é para que você ore pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. E o segundo convite é para que você ore com conhecimento, para que você ore com propriedade. Por isso eu te convido a se unir a Portas Abertas, a se tornar um parceiro da Portas Abertas. Você pode fazer isso acessando por meio desse QR Code ou por meio desse link que vai aparecer para você e preencher esse cadastro. Ao preencher esse cadastro, você vai receber mais informações sobre a Igreja Perseguida, você vai receber uma revista de apresentação e você vai ter a oportunidade de ser um parceiro da missão Portas Abertas e não somente orar de maneira genérica para que Deus abençoe a Igreja Perseguida ao redor do mundo, mas você vai conhecer as histórias desses cristãos, saber os seus maiores desafios, poder chamar pelo nome e saber exatamente o que eles estão passando e pedir com propriedade para que Deus os abençoe. Acesse esse QR Code, acesse esse link, faça o seu cadastro,
grátis e receba em sua casa uma revista de apresentação, receba mais informações por e-mail, informações sobre a Igreja Perseguida, e aí você pode conhecer a realidade desses irmãos, pode conhecer os pedidos de oração e orar por eles, pedindo pelo seu nome, pedindo pela sua situação, pelo seu país, orando com propriedade e com mais conhecimento. Seja um com a Igreja Perseguida e junte-se a Portas Abertas nessa missão.